Olá, bom dia! O primeiro Gazeta Rural de 2026 está no ar e vamos juntos seguir por mais um ano, tirando dúvidas e trazendo todos os detalhes sobre o agronegócio. Nós contamos com a sua companhia. No programa de hoje você vai ver: a Cooperativa do Vale do Paraíba fecha o ano com um saldo positivo na produção de leite, mais renda para os cooperados e fortalecimento no papel social do Programa do Leite. Produtores de Igreja Nova estão animados com o resultado das novas variedades de arroz. Elas se adaptaram bem ao clima e ao solo da região. 2025 foi um ano de desafios para a avicultura. Produtores reforçaram os cuidados sanitários após a confirmação de um foco de gripe aviária no sul do país. E usinas decidiram investir na produção de grãos na entre-safra, diversificação de culturas e inovação na produção de etanol de grãos. Cresce o número de cooperados em Alagoas e mais de 30% das cooperativas são do setor agropecuário. E a compra de alimentos da agricultura familiar garantiu alimentação saudável para alunos de escolas públicas e renda para centenas de agricultores. A época de férias escolares e a gente revisita uma de nossas receitas e traz como opção de lanchinho para a criançada. É um pão de batata roxa. Você pode participar do Gazeta Rural com a gente, é só enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, no número 994030740. O Gazeta Rural está no ar. A Cooperativa do Vale do Paraíba fecha o ano com saldo positivo na produção de leite na região. O fortalecimento da produção garante renda aos cooperados e cumpre um papel social importante no interior do estado no Programa do Leite. A rotina do campo é a vida de Adevan. É nesse espaço, na cidade de Cajueiro, que ele mantém o rebanho do gado leiteiro. Desde que se conhece por gente, é envolvido na cultura. E basta ele chegar perto para as vaquinhas o acompanharem. Eu trabalho desde pequeno, com a produção de leite da agricultura. Por quê? Porque a gente produz para o nosso próprio sustento, Porque a produção aqui, graças a Deus, é tão boa, a gente produz bem. O máximo que a gente puder fazer, a gente faz para produzir mais leite, ajeitar mais as vacas. O leite, antes retirado para o consumo da família, hoje virou fonte de renda. Toda a produção já tem destino certo. A Cooperativa do Vale do Paraíba. A cooperativa é muito importante para a gente também, porque a gente tem onde colocar o leite, Inclusive tem um tanque de leite aqui perto, a gente coloca para lá. E ele sempre dá apoio a gente. A cooperativa, que fica na cidade de Capela, reúne a produção de todos os municípios da região do Vale do Paraíba. Todo o leite recolhido chega à sede e aí começa o passo a passo da industrialização. Primeiro começa no campo, lá no agricultor familiar. Ele tira seu leite na madrugada, 5, 6 horas da manhã, leva para o tanque de resfriamento comunitário, é feita uma análise prévia nesse tanque, antes do leite entrar no tanque. Do tanque do resfriamento, nosso caminhão vai lá, faz a coleta, faz a análise também, pega a amostra, traz para aqui para a fábrica. Antes de entrar na nossa plataforma, é analisado no laboratório para ver toda a qualidade desse leite, a parte físico-química, como é que anda esse leite, se ele é aceito ou não. Se ele é aceito, ele é descarregado aqui na plataforma, nos tanques de resfriamento. Quando atingir a temperatura padrão, ele vai para o processo industrial. Lá dentro, ele vai passar por uma pasteurização, matando as suas bactérias, parte dela, 90%, e depois ele entra para a parte de empacotamento. Empacotou, câmera fria, gelou, chegou com seus 2 graus, 3 graus, ele vai lá para o consumidor. São 14 mil litros de leite por dia envasados. O Gustavo, responsável pelo monitoramento sanitário e de qualidade, explicou o que é observado nos testes laboratoriais. A gente realiza a crioscopia, onde vai visualizar a quantidade e o percentual de água desse leite, se existe ou não, para não ser mascarado. Então esse leite, quando não alterado, a gente não aceita. Então faz análises sensoriais através do teste do odor, a característica do leite, a coloração do leite antes disso aí. É feito também o teste através do Ecomilk, onde a gente vai visualizar gordura, visualizar densidade, sólidos não gordurosos, teste criterioso de forma geral, para a gente manter um padrão de qualidade do nosso produto. Passado pelos testes, o leite é armazenado nesses tanques, a uma temperatura abaixo de 5 graus. Depois segue para essa última etapa, onde é envasado.
para ser distribuído para todo o estado de Alagoas. Nosso laticínio hoje produz diariamente 14 mil litros de leite, é empacotado aqui, e vai para o Programa Social do Leite, atendendo todo o estado de Alagoas, e também para a rede privada, abastecendo padarias, supermercados, mercadinhos dos municípios. A cooperativa conta com quase 1.000 cooperados. Apesar do litro do leite ser barato, eles fazem questão de congelar o preço para ajudar todos os produtores. O agricultor envolvido com programas sociais tem preço congelado, que é o Programa Social do Leite. Hoje existe uma sazonalidade no mercado, o preço está R$ 1,90, e a gente aqui, devido ao cooperativismo, devido a essa visão diferenciada, essa união, a gente paga R$ 2,38, que é o que manda o programa, fazendo com que o agricultor tenha uma renda diferenciada, tenha uma vida diferenciada no campo e se mantenha lá, evitando o êxodo rural. Além dessa colaboração ao produtor, um dos projetos sociais que a cooperativa ajuda é o da capoeira, onde as crianças da cidade de Capela descobrem sobre a cultura. Por lá, trabalhadores da cooperativa também brincam com os filhos. O ano de 2025 fechou com saldo positivo e a expectativa para esse ano, de 2026, é crescer cada vez mais. O ano de 2025 foi um ano de altos e baixos, mas foi um ano que fechou positivo. E está fechando positivo agora na última semana. Isso faz com que a gente se estimule e já foque em 2026, 2027, 2028 com novos investimentos que vão vir aí, vocês vão ver mais na frente, investimentos que vão ajudar mais ainda a região do Vale do Paraíba e expansão dessas regiões em Alagoas. Está aberta uma chamada pública para aquisição de alimentos da merenda escolar das escolas indígenas e quilombolas. A iniciativa faz parte do programa do Campo para a Sala de Aula da Secretaria de Educação do Estado. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Isabelle Monteiro. Olá, bom dia para você e a todos que acompanham o Gazeta Rural. Este edital é para que associações e cooperativas atendam especificamente a unidades de ensino que estão localizadas em territórios quilombolas e indígenas. A gente vai saber os detalhes a respeito deste edital conversando com a Raquel Vasconcelos, que está aqui com a gente. Raquel, bom dia para você, seja bem-vinda. Eu queria que você explicasse esse edital, né, as etapas dele, por favor. Bom dia, pessoal. Esse edital, que vem pela primeira vez direcionado exclusivamente às nossas escolas estaduais localizadas em comunidades indígenas e quilombolas, vem para suprimir a alimentação escolar e suprir a alimentação escolar oriunda através de agricultura familiar. Então, a gente tem à disposição 15 itens do nosso cardápio destinados a essas escolas, para que possa ser concorrido entre grupos formais, sendo cooperativas ou associações da agricultura familiar, preferencialmente, que estejam no território quilombola ou indígena, e funciona através da entrega de projetos de venda, propostas de projetos de venda e da amostra, caso seja necessário para o item que esteja concorrendo. E aí, essas pessoas que vão abastecer essas escolas são pessoas indígenas, são pessoas quilombolas, que trabalham exatamente com que tipo de alimentos? Temos, dos 15 itens, temos desde frutas, legumes e hortaliças, e também temos um alimento processado que é muito comum na comunidade indígena, que é a farinha de mandioca. Então, entre as frutas in natura, entre essas hortaliças e a farinha, esses serão os itens que serão ofertados por meio da agricultura familiar. Mas tem algum requisito que eles precisam preencher para poder participar desse edital? Tem dezenas de requisitos que são necessários, como CNPJ, DAP jurídica ou CAF, bem como todas as comprovações de que existe o plantio e todos os detalhes que precisam ser colocados no envelope de documentos estão disponíveis no nosso edital, que está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação e no site da Angesp. E como é que essas pessoas podem fazer para participar? Para participar, basta reunir todos os documentos que estão listados no edital, dentro de um envelope de documentos, fazer sua proposta seguindo o modelo que já tem lá no edital, colocar no envelope, reunir a sua amostra, caso esteja concorrendo para farinha de mandioca, que é o único item que necessita ter a amostra, e entregar esses 2 envelopes e a amostra, se necessário, na sede administrativa da Angesp, que fica localizada aqui em Maceió, na Avenida Walter Ananias, número 35A, lá no bairro do Jaraguá. E essas pessoas têm um prazo para fazer isso?
Isso, a gente tem até o dia 9 de janeiro aceitando essas propostas para que possam ser analisadas e em breve a gente possa publicitar o resultado oficial e realizar a assinatura dos contratos. Existe já uma data para esse resultado, né? A partir de quando, de fato, esse serviço ele começa a ser prestado? Tudo vai depender do volume de inscrições que nós tivermos, mas ainda em janeiro haverá sessões públicas, a gente abrirá resultados parciais e abertura para recurso. A gente acredita que até o final de fevereiro a gente vai ter ali já o começo do resultado oficial e a celebração, as datas de celebração das assinaturas de contrato. Raquel, só para a gente deixar claro, né? Quais são as vantagens de se participar de um edital como esse? Ao escolher comercializar para a rede estadual de ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, esse agricultor tem garantia de recebimento do pagamento num prazo adequado. Então, é muito importante que todos aqueles que estejam interessados em concorrer saibam que é importante a cooperativa ou associação de ter uma maquineta de cartão, porque o nosso pagamento aqui se dá através do cartão PENAI, que é um cartão na função débito ou crédito, onde a gente faz o pagamento no ato do recebimento dos produtos. Isso agiliza, isso garante que a gente tenha circulação do dinheiro na economia local e que isso facilite também toda a parte financeira da cooperativa e da associação. Esses editais da chamada pública são importantes para estimular ainda mais a produção por parte das comunidades indígenas e quilombolas. Do nosso lado, a gente fica muito feliz em adquirir esses alimentos frescos, regionais, para que a gente ofereça para os nossos estudantes alimentos cada vez mais nutritivos. E os valores a serem pagos também estão estabelecidos em edital? Exatamente. A quantidade e todos os valores por alimento estão disponíveis no nosso edital. É uma primeira tabela lá apresentada, que fica fácil de ser identificado para aqueles que têm interesse em concorrer. A possibilidade de novos editais do tipo serem abertos de forma breve? Sim, a gente já está no nosso radar, abre um segundo edital, ainda agora no primeiro semestre de 2026, direcionado agora para as unidades escolares urbanas e que todos que são grupos formais podem concorrer, tanto cooperativas como associações, independentes se estão em territórios indígenas e quilombolas, podem concorrer para este segundo edital que lançaremos em breve. Muito obrigada, Raquel, pelas suas informações. Lembrando que este edital está disponível no site da Secretaria de Educação, educacão, sem cedilha, sem tio.al.gov.br. Estão abertas as inscrições para a primeira turma do curso prático de diagnóstico gestacional em bovinos de 2026. O curso indicado para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária vai acontecer entre os dias 19 e 23 de janeiro, no Parque Maíra Amaral, em Batalha, no sertão do estado. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 99950 0330 ou no 99907 7459. Você vai ver no próximo bloco o resultado das novas variedades de arroz em Igreja Nova que deixaram os produtores animados. E usinas decidiram investir na produção de grãos durante a entre-safra para garantir a diversificação de culturas em 2025. É logo depois do intervalo. Até já! Agora a gente vai iniciar uma retrospectiva de tudo que foi destaque no agronegócio em 2025. No Baixo São Francisco, as novas variedades de arroz plantadas em Igreja Nova se adaptaram bem ao clima e ao solo da região. Os produtores ficaram animados com os experimentos. 4 meses passaram desde que os primeiros passos para fortalecer a risicultura na região do Baixo São Francisco foram dados. A instalação de uma unidade experimental com o plantio de 3 novas variedades genéticas de arroz em Igreja Nova começou a dar resultados. Elas foram selecionadas pela Embrapa e cultivadas nesta área de meio hectare do seu lindomar. Isso agregou muito a experiência não só minha, que estou há pouco tempo, mas de todos que já estão plantando arroz há muito tempo, né? A gente viu que a gente fazia algumas coisas que era totalmente errado. Deixar água demais, o arroz com água muito alta, né? Plantar o arroz muito adensado. Tinha gente que plantava com 200 quilos por hectare.
e eles falaram que é no máximo 120. Aprendizado não somente para ele, mas para os demais agricultores que decidiram plantar arroz em seus lotes, seguindo as mesmas orientações técnicas. Eles tiveram ganho em produtividade. A gente tinha uma produção média aqui de 5,5 toneladas por hectare. Você vê hoje aqui no experimento, está chegando a 12 média. Então mostra que é viável. Hoje a gente precisa de algumas coisas para melhorar nesse projeto, que a gente possa chegar a atingir, que todo mundo atinja esse ponto. Mas isso aqui demonstra que realmente o arroz tem o potencial de você produzir até mais que 12, porque nós temos solo rico, nós temos água. As condições climáticas do estado do Alagoas para a produção de arroz irrigado é muito semelhante às condições do Rio Grande do Sul. Então tem alta luminosidade, água e solo um pouco mais rico em argila. Então isso é simplesmente fantástico para ter altas produtividades na cultura do arroz irrigado. Roberto representa a cooperativa dos beneficiadores de arroz do povoado Ipiranga, em Igreja Nova. Com a produção já existente, consegue atender mais de 15 municípios. Mas agora acredita poder aumentar o número de clientes. Esses materiais apresentados pela Embrapa, ele consegue dar uma garantia maior de produtividade do agricultor familiar e consegue trazer para a gente tecnologias, né? Consegue trazer para a gente aquilo que nós precisamos que a cooperativa industrialize, a gente tenha uma produtividade maior de inteiros e a gente possa ofertar, né, um arroz de melhor qualidade naquilo que nós cumprimos hoje, né, o mercado institucional nas escolas, né. Esse experimento faz parte do programa da Secretaria de Agricultura do Estado, o Planta Alagoas. Ano de 2024 criamos a etapa Alagoas mais Arroz. E aí essa etapa, ela traz vários benefícios aos produtores de arroz. Desde a mecanização, a capacitação técnica, a assistência técnica, o acompanhamento do plantio, até o beneficiamento lá que acontece a partir das cooperativas que são vinculadas. Então, hoje esse experimento aqui traz para nós uma segurança maior de certeza de um plantio efetivamente bom, né, e uma colheita garantida. Uma das preocupações na região é a chuva. No início do mês, os produtores sofreram bastante e tiveram prejuízos provocados por um temporal. Choveu mais de 200 milímetros em um dia, mais que o dobro do volume esperado para janeiro. 75% dos 300 lotes de arroz no município foram afetados. Um prejuízo estimado em quase 7 milhões de reais. Mesmo depois de serem castigados pelas fortes chuvas do início do ano, os produtores aqui de Igreja Nova, em Alagoas, estão otimistas com a produção de arroz. A expectativa de colheita para Alagoas nesta safra é de 25 mil toneladas. E a ideia é que com investimentos sejam atingidos pelo menos 42% do que é consumido por aqui. A gente teve chuva forte agora no mês de janeiro, né, as trovoadas de janeiro, e isso geraria uma consequência de acamamento de todo o arroz, todo o plantio de arroz. A gente percebeu aqui que essa cultivar que foi trazida para aqui, para a Igreja Nova, ela teve uma resistência maior a isso, então para a Embrapa também um resultado interessantíssimo. E além desse experimento aqui, todos os outros produtores do Baixo São Francisco, Penedo, Porto Real do Colégio e Igreja Nova participaram desse momento e cada um replicou no seu lote, fazendo com que a gente tenha essa garantia de cada vez mais ampliação da produção de arroz em Alagoas. E para a diminuição dos impactos negativos das chuvas no plantio, há necessidade de mais investimentos e garantias ao produtor. Nós temos lotes onde todos os produtores praticamente eles têm uma entrada de água, mas no entanto o projeto precisa de investimento para uma drenagem da água. Então se ocorrem umas trovoadas igual ocorreu aqui, você tem praticamente 200 milímetros em 4 horas sem um sistema de drenagem, então o potencial de prejuízo é muito grande. Então é um projeto que precisa de investimento, principalmente na parte de drenagem, que é para poder evitar esse tipo de ocorrência. A gente fez uma adesão aqui do Garantia Safra, né? Pensando nesse produtor da agricultura familiar, não só do arroz, mas de outros cultivos também, que tenham qualquer tipo de prejuízo a partir de efeitos climáticos ou outros tipos de efeitos. Então, os agricultores que podem fazer a adesão ao Garantia Safra fazem essa adesão e recebem uma espécie de seguro garantido pelo governo do estado, pelo seu município e pelo governo federal. O agricultor ele não pode desistir.
Porque se você desiste, você desestimula, você abandona. E não é assim que a gente vai viver, tem que só viver com persistência. A gente acredita que um dia alguma coisa vai ser feita, mesmo que não seja 100%, mas a gente espera que alguma coisa vai ser realizada. Enquanto isso, vai plantando. Vamos continuar trabalhando. 2025 foi um ano difícil para a avicultura. Após a confirmação de um caso de gripe aviária no sul do país, os produtores ficaram preocupados e decidiram redobrar os cuidados sanitários para que novos focos da doença não surgissem no país. Após a confirmação de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, produtores de aves em todo o Brasil têm tomado medidas importantes para evitar a contaminação e o surgimento de novos casos da doença. Em Alagoas, nesta granja que fica em Teotônio Vilela, o produtor é o Gilson, que é zootecnista por formação. Aqui, ele cria 20 mil aves para a produção comercial de ovos. Diariamente, algumas medidas são tomadas para manter os cuidados sanitários com os animais, como a higienização dos veículos que entram na propriedade e a limitação do acesso de pessoas ao local onde as aves ficam confinadas. Outra medida é o cuidado com as aves, que são mantidas confinadas nesses galpões, que são fechados com telas, evitando o acesso de aves silvestres, que sempre são vistas na propriedade. Além disso, todos os dias as galinhas são pulverizadas com uma solução desinfetante para evitar a contaminação. Cuidados que são necessários para garantir a saúde do plantel. Hoje é uma preocupação de toda a cadeia produtiva da avicultura. E a gente também tem que fazer o nosso dever de casa, né? Restringir o máximo possível de entrada de pessoas, né? Obedecendo também às exigências do Ministério da Agricultura e ADEAL. Também temos o cuidado de fazer uma vacinação periódica para bronquite, para Newcastle, né? A cada 16 semanas fazemos esse trabalho, né? E tudo monitorado pelos órgãos fiscalizadores, no caso da ADEAL, que vem aqui periodicamente, faz monitoria, coleta material, coleta suave, coleta soro, sangue para análise. Enfim, esse trabalho todo que a gente tem feito, né? Cuidar também na nossa matéria-prima ali, né? Os ingredientes, né? A gente procura evitar ingredientes que tenham produto de origem animal, como a farinha de carne, né? São esses cuidados que a gente tem no dia a dia. Geralmente, a transmissão da gripe aviária para humanos é através do contato direto com as aves infectadas. Segundo o Ministério da Agricultura, nunca houve um caso de gripe aviária registrado em humanos no Brasil. A ADEAL tem fiscalizado a criação de galinhas em Alagoas e orientado os produtores sobre a doença. A gente já vem fazendo umas vigilâncias ativas em propriedades comerciais e de subsistência para coleta de sangue, coleta de suave. Em 2023 nós fizemos a coleta em 39 estabelecimentos. Em 2024 nós fizemos monitoramento em 31 granjas e agora em 2025, entre granjas de subsistência comercial, nós fizemos 44 visitas. Além disso, nós também atendemos algumas notificações de casos suspeitos, né? Em 2023 nós atendemos 11 casos, em 2024 3 e em 2005 até agora a gente não atendeu nenhuma suspeita. Os produtores precisam seguir os protocolos de prevenção e vigilância. Eles têm o Intensifique, né? Nas suas granjas, o monitoramento de entrada e saída de veículos, de entrada e saída de pessoas também, como troca de roupa, eliminação de contaminantes, limpeza de bebedouros, comedouros, o vazio sanitário também na retirada dos lotes, deixar o galpão vazio por um período, para eliminar também a eliminação de agentes, de patógenos, a correta eliminação de fezes, incineração, ou fazer compostagem, monitoramento também da qualidade da água, e eles têm em mente um plano de contingência para poder enfrentar se porventura vier a ter algum surto, né? Na propriedade do Gilson, cerca de 15 mil ovos são vendidos diariamente. Algumas galinhas são vendidas após o fim do ciclo produtivo dos animais.
Mesmo Alagoas estando livre da doença, o produtor teme que o registro do foco da gripe aviária no Rio Grande do Sul afete as vendas. Um trabalho em conjunto mesmo, um trabalho que toda granja tem que ter essa consciência, todo produtor de ave, da avicultura principalmente hoje, que é o foco, tem que ter essa consciência de fazer esse trabalho, esse dever de casa bem feito, para evitar o máximo possível que isso venha acontecer na nossa região. Aqui em Alagoas, algumas usinas decidiram investir na produção de grãos durante a entre-safra de 2025. Uma forma de diversificar a cultura, garantir renda para os produtores e inovar na produção de etanol de grãos. Alagoas sempre teve tradição no cultivo de cana-de-açúcar. Hoje tem 15 usinas em operação. Elas cultivam e fazem a moagem durante cerca de 7 meses do ano. O período entre uma safra e outra costumava ser parado, mas algumas unidades começaram a realizar a rotação da cultura da cana-de-açúcar. É o caso desta usina em São Miguel dos Campos. O projeto de implantar soja na entre-safra teve início em 2021, numa área de 250 hectares. Hoje, o cultivo toma conta de mais de 2.000 hectares da usina Caeté e da unidade de Marituba. O objetivo principal dessa rotação, ela tem como foco principal para a cana a questão nutricional, porque a soja ela é uma leguminosa, que ela deixa após a colheita uma carga nutricional muito grande na cana, principalmente o nitrogênio e matéria orgânica. Outro ponto importante também nessa rotação é com relação à quebra de ciclos de praga tradicionais da cana-de-açúcar, por ser uma leguminosa, ela quebra esse ciclo, não dá continuidade a essa praga. E também as principais ervas daninhas que a cultura da cana-de-açúcar acaba perpetuando no seu ciclo. O cultivo é realizado em parceria com sojicultores. Alexandre é um dos produtores da região. Está na sua 4ª safra e este ano a área plantada chegará a 1.700 hectares. Somente do cultivo do Alexandre foram colhidas 100.000 sacas de soja na última safra. Elas foram destinadas para atender a demanda do mercado interno aqui de Alagoas, mas também foram vendidas para os estados de Pernambuco e Paraíba. A expectativa é que este ano os números do ano passado se mantenham. A gente tem atingido bons patamares, a nossa produção aqui se iguala da nossa fazenda do oeste da Bahia, se iguala a qualquer local do Brasil, a nossa produção a gente tem atingido a mesma meta. Em Coruripe, essa outra usina utiliza o sorgo para a produção de etanol. É a primeira do Norte e Nordeste a investir na produção de combustível através de grãos. A fase de teste foi iniciada no final do ano passado. Este ano, a moagem dos cereais começou no mês passado e vai seguir até junho do ano que vem. A expectativa é que cerca de 80.000 toneladas de grãos sejam moídas, gerando aproximadamente 35 milhões de litros de etanol. O semiárido nordestino, ele tem toda uma condição de se produzir sorgo. É isso que a gente está estimulando e já está começando a se plantar sorgo também aqui em Alagoas, em Sergipe, né, que se tem uma produção também já muito forte de milho, mas a gente tem também estimulado a produção de sorgo nessa região. O sorgo também ganhou destaque no setor agropecuário por ser produtivo, de fácil adaptação a diversos ambientes e ter grande utilidade como silagem e ração animal. No processo de produção de etanol, tem um coproduto que a gente chama, que é o que sobra, vamos dizer assim, do processo industrial do etanol, que é o WDG, né, ou DDG. Esse produto ele é largamente utilizado na ração animal, tanto para geração de carne como para produção de leite. O sorgo, em relação ao milho, ele tem mais proteína, certo? Então, com isso, para alimentação, né, gado, animal, é muito importante a proteína. Chega em torno de 30% a 35% de proteína. Agora nós vamos falar com o repórter Igor Albuquerque, que foi bater um papo com o superintendente regional da Conab aqui em Alagoas, para saber um balanço das atividades e ações desenvolvidas em 2025. É com você, Igor.
A Conab encerrou as atividades e as ações de 2025 e faz um balanço. E claro, já mirando o ano de 2026, um ano que promete muito. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o superintendente regional da Conab aqui em Alagoas, o Eliseu Rego. Seja muito bem-vindo, bom dia. Qual o panorama que vocês fazem desse ano, 2025? Bom dia para você e para toda a sua equipe, meu filho. Aliás, 2025 foi um ano muito bom, a gente pode considerar como um ano muito bom. Foi bem melhor que 2024, porque a partir de 2023 a gente está praticamente recuperando todos os programas sociais, principalmente os programas direcionados à agricultura familiar. Então, por exemplo, aqui em Alagoas, em 2025, a gente conseguiu um feito muito importante. Recuperamos o PA, fizemos vários treinamentos, recuperamos investimentos em cooperativas, associações de agricultores familiares e tivemos um ano que eu digo que foi bem melhor que o ano anterior. Investimos cerca de 30 milhões de reais, considerando o recurso que veio direto do Tesouro Nacional, com as emendas parlamentares que nós trabalhamos ao longo de 2025. Para 2026, a demanda a estimativa é bem maior do que 2025. Nós vamos trabalhar com algumas emendas parlamentares, os nossos parlamentares estão acreditando muito no programa do PA, e o Tesouro, né, que é a nossa principal fonte de recursos, com certeza vai aportar mais recursos. Nós vamos ter um trabalho bem mais efetivo, porque é assim que a sociedade, principalmente os agricultores familiares, esperam das nossas atividades. Quais as áreas que receberam mais atenção da companhia esse ano? Olha, primeiro de tudo é o PA, né, que é o que mais a gente é demandado. Depois teve o programa do leite, que nós investimos, depois de alguns anos que a gente não vinha investindo na bacia leiteira. Fizemos uma compra grande de leite em pó aqui em Alagoas, foram cerca de 200 toneladas, e investimos cerca de 8 milhões de reais. E para 2026, a Brasília já nos sinalizou que vai ter, no mínimo, um incremento de mais de 20%. Ou seja, vamos aplicar mais 10 milhões de reais na compra de leite em pó, direto da agricultura familiar. Isso é uma coisa impressionante em Alagoas, porque no Nordeste é o único estado que tem uma indústria de leite em pó, através da cooperativa lá de Batalha, e basicamente não, 100% de agricultores familiares. Então, Alagoas tem esse destaque, e através desse canal de Alagoas, a gente consegue abastecer vários estados da região do Nordeste com leite em pó para os diversos programas sociais, praticamente no Nordeste inteiro. Além do leite que você citou agora, quais outras culturas que se destacaram também esse ano? O arroz, né? O arroz, como eu estava falando, o arroz é uma cultura que a gente tem uma tradição. Alagoas produz bastante arroz desde os anos 60, 70. Houve uma implosão do sistema no Baixo São Francisco, mas a partir do ano passado, por incrível que pareça, com a catástrofe que houve das enchentes lá no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul produz cerca de 70% do arroz que o Brasil consome. Então, o governo federal nos orientou para que a gente tentasse estimular a produção de arroz nas regiões onde tem esse potencial. E Alagoas é um dos que nós temos, que podemos recuperar. E investimos bastante. E pela primeira vez dos últimos 10, 15 anos, o governo federal está fazendo o AGF, que é uma compra direto com recurso do Tesouro Nacional, que chama-se de choque reguladores. E vamos fazer uma compra, já está praticamente alinhado para 2026, a gente fecharmos com a Pindorama, uma compra de cerca de 5 milhões de reais, todo o arroz produzido no Baixo São Francisco através da agricultura familiar. Então, isso é um feito muito importante, o que vai recuperar com bastante velocidade a nossa cultura do arroz no estado de Alagoas. Em março, vocês promoveram uma capacitação, né, sobre o PAA. Qual foi o grande objetivo dessa capacitação? Olha, o grande objetivo foi reconduzir os agricultores de novo para a comercialização via sistema do governo federal. O PAA é um programa direcionado basicamente com recursos do Tesouro Nacional, mas também tem parcerias com o estado de Alagoas. O governador Paulo Dante tem investido bastante com recursos, às vezes até recurso próprio, para que o estado, através da Emater, também execute o PA, e as prefeituras também, quando elas se credenciam junto ao MDS, em parceria com a Conab, a gente faz esses investimentos através desses 3 zeros. O governo federal, através da Conab, o estado de Alagoas, através da Secretaria da Agricultura, juntamente com a Emater, e alguns municípios que receberam treinamento
tudo impulsionado pela Conab com suas parcerias, através das cooperativas e das associações de agricultores familiares. Então, nós temos esse destaque muito grande. Foi um investimento que foi feito a partir de março, onde a gente fez treinamentos direto através da Unicafes e junto com as cooperativas, e deu muito certo. Com o apoio também do SEBRAE, que nos ajudou muito. Então, é um ano que a gente está saindo, ultrapassando com bastante entusiasmo e com bastante vitórias contabilizadas. Sobre o PAA, qual foi o tipo de alimento priorizado nessas compras? Tem um alimento que vocês reforçam essa compra? Olha, aqui em Alagoas, a produção de abacaxi tem se destacado muito. A laranja lima no Vale do Mundaú e bananas também, em toda aquela região do Vale do Mundaú. E em Arapiraca, né, a gente está comprando muito. Esse ano, praticamente 20% de tudo que nós investimos em Alagoas foi da região de Arapiraca, através do PA. Além do PA e da compra do arroz e do leite, que eu acabei de explicar, nós temos um programa que é a venda balcão de milho. Como você sabe, a Conab, através do Ministério da Agricultura, ela é quem coordena os estoques reguladores. E aqui no Nordeste ainda existe muita carência de milho, né, para alimentar o nosso rebanho, não só o bovino, como a avicultura, né, a suinocultura também. Então, todo esse canal de abastecimento do milho provém através dessa venda que a gente chama de venda do balcão. Aqui em Alagoas nós estamos com 2 polos nesse momento, aliás, até então, em Maceió, que é aqui em Bebedouro, e lá em Palmeira dos Índios, mas a nossa meta é que em 2026 a gente abra mais um polo no Alto Sertão, na região de Santana de Ipanema, e um também na região de Arapiraca, porque Arapiraca, apesar de não termos ainda um polo lá naquela região do Agreste, mas é a região que mais se destaca pelo volume de vendas que nós fazemos, investindo bastante para atender melhor a nossa bacia leiteira, a nossa suinocultura, principalmente a nossa avicultura. A Conab está sempre atenta, fazendo levantamento de safra e dando alguns sinais para o governo federal da dificuldade momentânea que é a cana-de-açúcar. E a Conab, recebendo a pressão das lideranças aqui de Alagoas, através da Asplana, né, através dos sindicatos, dos usineiros, com parcerias fortes lá dos companheiros lá de Pernambuco, está se viabilizando, e não é fácil nesse momento, a possibilidade de nós voltarmos a investir na equalização da cana-de-açúcar. Ou seja, pagando um percentual em média de 12% por tonelada que os pequenos agricultores estão moendo esse ano. Porque a realidade é muito difícil, a crise é muito grande e o governo federal está sensibilizado com relação a isso. A gente sabe que não existe recurso sobrando em canto nenhum, mas existe uma necessidade premente, né? E a liderança do setor sucroalcooleiro está nos impondo essa demanda. Com certeza, nós vamos equacionar uma saída que dê para equilibrar o custo de produção e o agricultor não tenha prejuízo no seu trabalho do dia a dia. Essa é a nossa meta. Ok, superintendente, muito obrigado pelas informações. Um ano com alguns desafios, mas repleto de boas expectativas, tá bom? Volto com vocês aí no estúdio. A seguir, cresce o número de cooperados em Alagoas e 30% das cooperativas fazem parte do setor agropecuário. E com as crianças em férias, uma opção para o lanchinho dos pequenos é o pão de batata roxa. A gente mostra como faz daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já! O número de pessoas que fazem parte de cooperativas em Alagoas cresceu 37% e mais de 30% são do setor agropecuário. Elas desempenham um papel fundamental no escoamento da produção e na renda para esses produtores. Adail e Maria José vivem na comunidade gráfica, povoado a 10 quilômetros do centro de Joaquim Gomes. O casal tem cerca de 3 hectares de terra de onde tiram o sustento. Plantam macaxeira, abacaxi, mamão e outras culturas. Assim, nós estamos sempre avançando aqui na questão da agricultura familiar. E a tendência é só aumentar a produção. Só aumentar a produção. E nós estamos trabalhando para isso. O trabalho dos 2 agricultores com a cooperativa de Joaquim Gomes começou há 5 anos
e só deu bons resultados. Por mês, eles conseguem vender mais de 500 quilos de produtos. Depende da necessidade da cooperativa. Às vezes chega a ser semanal ou quinzenal, ou às vezes até mensal, dependendo da necessidade deles. Aí é que é escoada toda essa produção para lá, para a cidade. A cooperativa tem realmente sido uma mão direita para nós, agricultores da região. A Coopaf tem 400 famílias associadas e busca melhorar a qualidade de vida dos agricultores através do atravessamento e beneficiamento dos produtos. É de acordo com a política que nós fazemos a organização do produto. Seja ela para as políticas de PA, a macaxeira, ao chegar aqui, é selecionada para ser entregue a instituições que estão cadastradas junto à Conab. Mas também é extraído a massa puba dela, aonde a gente fabrica nosso bolo de massa puba, que é diretamente dela. Também temos a banana onde a gente faz tanto o bolo, que é 0 de açúcar, quanto também o nego bom sem açúcar, nego bom com açúcar. Também temos com as barrinhas de cereal, onde a banana também vai, nas barrinhas de cereal. Também a goma que vem da macaxeira vai para os polvilhos, que é nossas broas também. Então, a gente estamos com uma série de agregação de valores nos nossos produtos. Por aqui, tudo é aproveitado, inclusive as cascas dos alimentos. A cooperativa realiza um trabalho de conscientização ambiental junto aos agricultores para manter os campos produtivos. As cascas tanto vai para adubo orgânico, quanto também ração para o próprio animal, que tem lá, nossos agricultores vêm, apanham e levam. Também incentiva os nossos agricultores ainda mais plantarem, porque sabem que vai ser reaproveitado tudo. Então, a gente estamos até, junto aqui a ver se consegue com a prefeitura, até pegar todo o resíduo que vem de hortaliça e tudo mais, para a gente fazer realmente, juntar com tudo e fazer o adubo orgânico para distribuir para os nossos agricultores. O Anuário de Cooperativismo Brasileiro de 2025 foi divulgado no mês passado e mostra que o número de cooperados do estado de Alagoas cresceu 37% este ano em relação aos 2 anos anteriores. O estado tem hoje 95 mil cooperados. São 92 cooperativas em atividade, que ainda empregam 4.500 pessoas. O cooperativismo tem ganhado cada vez mais força, que as pessoas têm conhecido mais o cooperativismo, os benefícios de se fazer parte de uma cooperativa e, consequentemente, têm procurado fazer parte de uma. Isso, no caso no ramo agropecuário, mostra, inclusive, uma capilaridade muito grande. É o ramo que tem maior presença no Estado. Mais de 35% das nossas cooperativas são desse segmento e estão espalhadas em todas as regiões do Estado. As mulheres representam 57,8% dos empregos das cooperativas. A exemplo da Cooperativa Agropecuária de Alagoas em Flecheiras, que se destaca pelo trabalho de um grupo de mulheres na produção de pães, bolos com a matéria-prima da agricultura familiar. No meu profissional mudou a minha vida, né? Porque foi uma oportunidade única, né? De ter a minha renda. Com o dinheiro que eu ganho aqui, eu posso comprar, fazer feiras, né? Que hoje o que mais a gente gasta é o quê? Feira, né? Dentro de casa. E os demais que a gente usa, né, dentro de casa. Temos 36 cooperados, né? E esse trabalho ele impacta diretamente na vida das pessoas, porque dá oportunidades, não é verdade? Então, essa fábrica de beneficiamento, ela trata de produtos que têm a contração dos programas institucionais, PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? O PENAI, que é a entrega nas escolas. Isso aí, na verdade, fomenta para que elas ganhem o pão de cada dia e o sustento de sua família. O levantamento do anuário reflete também uma expectativa positiva do crescimento da força de trabalho dos agricultores, o que motiva o empreendedorismo e o trabalho coletivo. O cooperativismo é um segredo justamente para quem não consegue produzir sozinho. Imagina que se um agricultor sozinho fosse conseguir ganhar escala suficiente para acessar mercado, ele teria muita dificuldade. Mas quando ele se junta numa cooperativa, com no mínimo 20 agricultores, fazem parte de uma estratégia coletiva, conseguir insumos mais baratos, assistência técnica de forma mais acessível e, consequentemente, ganhar mais escala e maior produção para o mercado, torna muito mais fácil do que ele individualmente. A força do cooperativismo está justamente em resolver coletivamente aquilo que é um problema para cada um deles individualmente. Então, o crescimento vai conseguir avançar ainda mais quanto mais as pessoas conhecerem justamente as vantagens de ser cooperativista. Estamos inseridos nesse contexto para unicamente ajudar ao homem do campo, a mulher do campo, que é o nosso intuito,
de fomentar a agricultura familiar que é tão sofrível. A compra de alimentos da agricultura familiar garantiu alimentação saudável para mais de 1.700 alunos de escolas públicas de Alagoas e gerou renda para centenas de agricultores. Já são mais de 20 anos que seu Geraldo vive da agricultura. Uma missão muitas vezes difícil, mas muito prazerosa. Foi daqui que eu criei meus filhos, foi daqui que a gente tira o nosso sustento. Então é prazeroso. Cada dia que a gente vive, a gente aprende mais sobre a agricultura, né? E há 3 anos, o agricultor tem tido a oportunidade de participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo estado de Alagoas, para onde fornece mensalmente cerca de 700 quilos de alimentos colhidos da própria roça. A gente tem a chamada pública que é do estado hoje, que ajuda bastante, principalmente na área da macaxeira, batata doce, a banana prata, que eles sempre têm pedido para a gente que é agricultor. Mas o seu Geraldo não é o único beneficiado. No assentamento Dom Helder Câmara, em Murici, há aproximadamente 25 produtores rurais que também participam do programa. Para alguns, o faturamento chega a ser 70% maior. Quando a gente tira daqui, a gente já sabe quando é que vai entregar, né? E o preço também ajuda, porque quando a gente leva para a feira livre, muitas das vezes a macaxeira mesmo, ela está de um preço aí de R$ 2, R$ 3. Aí a gente chega a entregar para a chamada pública de R$ 5, R$ 6. A Escola Estadual Professora Benedita Maria Rufino de Chagas Coelho é uma das que adquire os produtos da agricultura familiar para a produção da merenda. Quem recebe os alimentos toda segunda-feira são as merendeiras. Elas conferem e preparam as refeições. A gente faz a limpeza, aí faz os preparos, né? Cozinha, quando é batata, a gente cozinha batata, quer dizer que é mais da parte da tarde, né? A batata. Mas a batatinha, cenoura, da parte da manhã a gente dá as frutas, que é melancia, banana, laranja, goiaba. E tem a salada, que a gente faz a salada, né? Aqui, 330 estudantes da educação de tempo integral recebem 5 refeições por dia. Eles são bem alimentados. Uma alimentação saudável faz a diferença, né? Então tem todo o valor nutricional, os minerais, as vitaminas, né? Nas leguminosas, nas frutas. Se a gente tem na escola essa alimentação, é porque tem um pequeno produtor produzindo no campo. Eu acho que a comida da escola é muito excelente, né? Pois ela é mais saudável e a gente já tem um costume, né? Quando a gente come em casa, quando a nossa mãe prepara. Então, é excelente para mim. Em Alagoas, mais de 300 escolas da rede estadual de ensino recebem produtos da agricultura familiar. A gente tem a compra através de chamada pública, que é uma modalidade de compra com dispensa de licitação. Então, a gente compra diretamente com as cooperativas e associações. Então, a gente lança edital, eles se inscrevem para os produtos que eles querem fornecer, para os lotes que eles querem fornecer, né, que são os municípios. E aí, vai ser toda analisada a documentação, sendo habilitados, assina o contrato, começa o fornecimento. A gente, através da chamada pública, desde 2022 até então, já disponibilizamos mais de 28 milhões para a aquisição de alimentos de agricultura familiar através dos editais. Então, a gente garante mercado para os agricultores, né, para as cooperativas e associações, e a gente também abre mercado para eles. O setor agropecuário é um dos pilares da economia do estado de Alagoas. O repórter Igor Albuquerque traz detalhes para a gente como foi o ano de 2025 e a projeção desse setor para o ano que está apenas começando. Claro, é o momento ideal para fazer aquele balanço econômico do agronegócio aqui em Alagoas. E ninguém melhor para fazer esse panorama do que o Cícero Péricles, economista. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Qual o retrato econômico do agronegócio em 2025? Em 2025 nós tivemos uma atividade regular da economia alagoana no campo, né? Ou seja, a agropecuária, tanto a agricultura como a pecuária, tiveram suas atividades regulares esperadas dentro de uma expectativa que já desde janeiro se vislumbrava. Tanto o complexo canavieiro, a agricultura da cana, que produz para as usinas de destilarias, produziram aproximadamente 17 milhões de toneladas de cana, que era o esperado. A agricultura do leite, a pecuária do leite, em Alagoas, que ela é muito expressiva, né, principalmente no semiárido, no agreste do sertão, também resultou em uma boa produção. E o terceiro ponto importante, a agricultura de alimentos, a agricultura de matérias-primas, das matérias-primas,
que se convencionou chamar de agricultura familiar, também resultou. E esse processo é muito importante para a economia alagoana em 2025, porque dos 102 municípios do estado de Alagoas, 40 têm na agropecuária sua primeira atividade, 30 têm a sua segunda atividade e 20 a terceira atividade. Portanto, 90 municípios alagoanos têm na agropecuária a sua principal atividade, uma das suas principais atividades econômicas, fazendo com que a agricultura, que desde 2016 vem conhecendo períodos de chuva, né, constante, como este ano também, como 2025, obtenha resultados positivos e tenha peso, mas muito grande, um peso muito grande na economia do estado. O PIB de Alagoas cresceu ali cerca de 2%, parte desse sustentáculo vem do agronegócio. Por que Alagoas depende tanto desse ramo? Veja só, a agricultura, como eu falei, é que ela tem uma presença muito grande em todos os municípios. Segundo ponto importante, ela tem 20% do total da economia de Alagoas, ela vem da agricultura e da pecuária, da agropecuária. Mas isso não faz nos esquecer que existe outro setor também que está diretamente vinculado a essa produção, que é a agroindústria. As usinas de açúcar, destilarias, os laticínios, os alambiques de cachaça, toda essa produção, casa de farinha, toda essa produção só existe porque existe a agricultura ou porque existe a pecuária. Portanto, o peso do campo alagoano, do mundo rural, ainda é muito maior do que as estatísticas representam. Alagoas ainda é um dos grandes exportadores de açúcar. Isso é um perigo, de certa forma, depender tanto desse setor? Não. É interessante que a Alagoas produza muito açúcar para exportação. É interessante, sim, não é? Mas que principalmente diversifique a sua pauta exportadora. O problema não é o açúcar, o problema é a ausência da diversificação. Houve uma entrada da mina de Craíbas, da mineradora Vale Verde, mas ainda não configuramos na pauta exportadora alagoana muitos produtos que têm um equilíbrio, né? Cada um participe com uma parcela razoável dentro dessa pauta, dessa agenda, para que nós tenhamos uma economia também mais dinâmica. A gente vê agora grandes indústrias sendo montadas, né, de suco, de coco também, que trabalham também com a mandioca. Isso já significa uma mudança nesse cenário? Sim, a diversificação existe aqui em Alagoas. Primeiro, a diversificação agrícola, não é? Então, novos produtos agrícolas vão entrando na pauta da produção alagoana, como tanto a permanente, como no caso mais conhecido, da eucalipto, ou também como a soja, dentro das plantações temporárias. Existe um crescimento também da agricultura tradicional, principalmente do milho, né, que vem ano a ano obtendo taxas maiores. Existe a diversificação também na pecuária. A pecuária diversifica, se especializa na produção leiteira, mas incorpora também o gado de pequenos animais, suínos, caprinos e ovinos, e também a produção da piscicultura e outras atividades complementares. Há uma diversificação. E a terceira, também importante, é isso que você cita, ou seja, mais em agroindústrias, principalmente as que ficam localizadas no interior do estado e que absorvem matéria-prima produzida aqui no estado, que geram uma dinâmica, é uma novidade, novos empreendimentos, mas do coco, do leite, de todas as atividades, enfim, nós temos hoje uma presença da agroindústria que é um elemento fundamental para essa diversificação. O que é que o agro precisa aqui em Alagoas para continuar crescendo? Mais crédito, mais tecnologia chegando ao campo? O que é que você avalia para continuar crescendo? A atividade agropecuária, ela precisa, como todos os estados e todos os países, muito mais crédito. O crédito que existe, ele impulsa a economia, é verdade, mas ainda de forma muito limitada. A assistência técnica nossa é muito, mas muito deficiente ainda, dada as necessidades e a complexidade cada vez maior da atividade produtiva, né? E existe o problema da comercialização. A nossa rede de comercialização da produção local, ela é muito incipiente, muito limitada. Então, se há investimento no crédito para a produção, se há investimento na assistência técnica, se há investimento na parte da comercialização, evidentemente que teremos um setor agropecuário muito mais dinâmico. Há uma notícia boa, é de que há um anúncio agora para 2026, um concurso para a Emater, ou seja, mais técnicos agrícolas vinculados ao setor público, atendendo à agricultura alagoana. E segundo, a inauguração da nova sede da Embrapa, aqui em Alagoas, de Alimentos e Territórios, que sim, dará um aporte muito forte, assim como também tem já a própria Universidade Federal de Alagoas, outros órgãos públicos, né, que trabalham a agricultura, mas a presença da Embrapa, ela contribuirá muito fortemente para a diversificação, para a complexificação, para uma produção muito mais qualificada e, portanto, muito boa para a economia alagoana. O que esperar? Melhoras. Pelo seguinte, primeiro porque nós estamos há 10 anos sequenciados de chuvas permanentes, de chuvas regulares, não é?
Alguns setores reclamam. Por quê? Porque a chuva não choveu no dia, não caiu no dia, exatamente. Mas o fato é que nós temos, desde 2016, superamos um período de seca e estamos no 10º ano de chuvas constantes, regulares, que são muito importantes essas chuvas. Por quê? Porque a nossa economia ela é basicamente uma agricultura de sequeiro. E a pecuária depende fortemente das chuvas para ter alimentos, ou seja, ela não pode, ela é imprescindível para isso. E o segundo ponto para 2026 é que há um anúncio de mais recursos, quase R$1 bilhão de empréstimos para a agricultura familiar. E também o crédito para o agronegócio, para a produção de maior porte, também foi anunciado este ano com números também recordes, né? Portanto, esperamos que 2026 a natureza continue dando o seu apoio e que os instrumentos das políticas públicas contribuam fortemente para que nós tenhamos uma produção ainda maior que a deste ano. Maravilha, muito obrigado, Cícero, pelas informações, sempre ajudando a gente a fazer esse balanço, né, econômico aqui em Alagoas. E essa é a projeção de melhora para o setor do agronegócio. Volto com vocês. Época de férias, os pais e responsáveis sempre preparam aqueles lanchinhos e nada melhor do que uma receita saudável, né? Nós trouxemos no ano de 2025 uma receita com batata roxa. E nesse momento você vai aprender mais uma vez como produzi-la. Elas são produzidas lá em Flecheiras, por agricultores da região. Vamos acompanhar. Crisiane e Cícera têm mais de 3.000 metros quadrados de terra plantada com batata roxa. O objetivo das agricultoras é utilizar o alimento para produzir receitas saudáveis, junto com outras mulheres do município. As mulheres aqui no nosso assentamento, a gente antes ficava tudo em casa enquanto o marido ia para a roça. Aí foi quando a gente se reuniu, começou a fazer os cursos e contratou a nutricionista para fazer as receitas. Aí foi quando a gente disse, não, cada um tem a sua roça, vamos juntar as mulheres, né, formar, né, uma casa de beneficiamento. Aí cada um plantou a sua batata, plantou a sua macaxeira, aí se reúne, vamos para a roça colher e levar lá para a casa de beneficiamento. E por que a batata roxa? Essa batata roxa, ela não é daqui, do estado de Alagoas. Foi a nossa nutricionista que trouxe ela do sul, trouxe para cada uma da gente, a gente plantou, ela se adaptou aqui e deu certo. No campo, elas têm a ajuda do José Carlos, responsável pela limpeza dos canteiros. Sempre a gente está em cima, né? Quando tiver mato, tem que chegar mais ou menos umas 2 limpas, 3 limpas e aguardar ela até os 3 meses, né? Que é os atos certos assim de batata, que é 3 meses. A cada colheita, eles costumam arrecadar quase meia tonelada de batata roxa. Crisiane lava e seleciona as batatas para a produção da receita de pão. A gente diferencia assim, as maiores a gente lava para levar para a feira, para vender nas feiras. As menorzinhas, tipo assim, a gente já separa ela para ir para a produção dos pães e dos biscoitos. Pronto, escolhi aqui com a Cris as menores batatas para fazer a receita do pão de batata roxa. E a cozinha aqui de beneficiamento das meninas fica aqui dentro do sítio delas mesmo. E é aqui que a gente vai aprender a fazer essa receita de pão de batata roxa com a Cícera. Parece umas beterrabas, né, gente? São lindas as batatas. Vamos lá? Vamos sim. Mas antes, vamos aos ingredientes. Para meia receita, você vai precisar de meio quilo de batata, 1,3 kg de farinha de trigo, um ovo, 50 gramas de óleo de girassol, 30 gramas de fermento biológico, 15 gramas de sal, 10 gramas de antimofo e 1 litro de água. Depois de misturar os ingredientes secos e reservar, vamos bater a água com o óleo, ovo e a batata roxa no liquidificador. Pronto. Agora a gente vai colocar aqui. Olha a cor como é linda, minha gente. Tem que ter cuidado com a massa, assim, para ela não ficar nem muito molhada e nem muito seca. Quando ela estiver toda misturadinha aqui, a gente coloca para bater na batedeira, na maceira. A massa é colocada em uma maceira para facilitar o ponto. A gente vai fazer o quê? Eu já higienizei com álcool, agora eu vou passar óleo nela para poder colocar a massa. Por que o óleo? Porque vai facilitar na hora de você tirar a massa. Que a massa, quando estiver boa, vai se soltar todinha. Ela se solta da maceira.
Pronto, terminando de passar o óleo, eu vou colocar agora a massa. Veja só como ela tá. Toda molhadinha, ó. Pronta para ir para a maceira. Parece uma massa de modelar e o famoso pão da Barbie das crianças, né? As crianças amam esse pão. A massa vai ficar batendo até desgrudar das laterais. Veja só, minha gente, que coisa mais linda. Que massa maravilhosa. Lembrando que a massa tem que ficar assim. Deixa eu mostrar para vocês como a massa tem que ficar. Vocês fazendo isso aqui na massa. Depois que tira ela da maceira, faz isso. Se ela ver, veja que ela vem todinha, tá vendo aí? Veja como a massa está maravilhosa para fazer o pão. Olha aqui, ó. Depois coloque a massa em uma mesa untada com óleo. Coloquei aqui na mesa, como eu disse a vocês. Agora eu vou pesar 450 gramas, que é o peso do pão. Para chegar. Quem não tem a maceira? Quem não tem a maceira, faz assim. Faz a massa que eu ensinei, o meu quilo da massa, que eu ensinei ingrediente por ingrediente. Pesa, minha gente. Enrola toda, como eu fiz. Pesa 450 gramas. Aqui eu vou fazer para quem não tem a maceira. Você pesou 450 gramas, você chega aqui e fica massageando assim, ó. Massageia, porque se você for massagear a massa toda, é muito pesada. Então você faz de pouco. Aqui já é a quantidade de um pão. Agora eu vou preparar ele para colocar nas formas. Deixa ele quadradinho para ficar bem bonitinho. Estica, né? Estica ele. Ó. Tá vendo aí? Aqui ele está pronto para ir para a forma. A forma também precisa ser untada com óleo para a massa não grudar. Agora vamos deixar o pão descansar na forma por 1 hora, antes de levar ao forno. Bota o forno para esquentar por volta de 10 minutos, para ficar bem quente, e coloca os pães. 10 minutinhos o pão está perfeito. Estamos de volta agora com os pães embalados e prontos para vender. Aqui com a Cícera e com a Cris, parte desse grupo de mulheres que fazem essa produção de pães. É isso, Cícera? Isso. Fizemos a embalagem do pão. Botemos a etiqueta e agora está pronto para comercializar. E Cris, você que é responsável pelas vendas, né? Daqui, quando a gente termina esse processo, o que é que você faz? Aí daqui a gente, né, leva para a feira. Faça sol, chuva, a gente tem que sair daqui, chegar cedinho, porque os clientes ficam ligando no WhatsApp para separar. Cris, eu quero pão de batata roxa, quero de macaxeira, quero a geleia. E a gente já sai daqui tudo feliz da vida para vender nossos pãezinhos. Hoje a gente fez o de batata roxa, ele tem muitos benefícios? Sim, essa batata roxa tem mais benefício do que a nossa batata doce normal. Ela tem muito nutriente, por isso que as nossas clientes caem em cima. Quando já sabe que vai ter pão de batata doce roxa, Cris, separa. Aí a gente já leva. E aí tem outras opções também? Temos, né, o de macaxeira com ervas, batata doce normal, inhame e abóbora. E vocês colocaram aqui uma geleia, uma sugestão, né? É sim, também pra servir. Pronto, é o nosso carro-chefe também, que é a nossa geleia de manga com maracujá e abacaxi com pimenta. Fica perfeito nesse pão. Um processo muito bacana, estão de parabéns. Agora a gente só vai aproveitar. Tchau, tchau. E assim termina o primeiro Gazeta Rural de 2026. Foi um prazer ter a sua companhia. Todos os detalhes sobre o programa de hoje você acompanha no nosso canal no YouTube, TV Gazeta de Alagoas ou no Gazeta Web. Um ótimo final de semana para você e aproveite muito bem o ano de 2026. Até mais!